Cuidado, não viva apenas o presente. O que você semear hoje, amanhã terá para colher. Não se canse em busca do que é transitório. A felicidade passageira pouco reflete nos horizontes infinitos da existência. Não faça dos sentidos o escopo de sua vida. A matéria é limitada e não responderá mais tarde pelos desvios do seu espírito. Não procure acumular grandes riquezas. Muito dinheiro poderá comprometê-lo se você não souber empregá-lo convenientemente. Não busque nas tentações da carne o alimento do espírito. Quem anda sobre o lodo se contamina com a lama. Não se prenda aos atrativos dos planos inferiores. A ave que se habitua com a paisagem rasteira perde o gosto pelo altudo. Não persevere no erro. Aquele que se entrega à prática mal dificilmente deixará o vício. Orai e vigiai, recomendou Jesus aos discípulos que o acompanhavam no Monte das Oliveiras. A vigilância nos mostra os perigos. A oração nos ajuda a superá-los. Então, eu convido a todos a elevarem seus pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, inspirar profundamente, acalmar nossa respiração, nos sintonizarmos com a espiritualidade luz desta casa. Com esse intuito, convido a todos a se sintonizarem com as palavras que aqui serão proferidas, com as energias que aqui estão sendo manipuladas, levar o nosso pensamento a Deus através da oração, mentalizar aquelas pessoas de nosso convívio que estão passando por dificuldades de entendimento, de evolução moral e espiritual, para que eles consigam se tornar receptivos para as orientações da espiritualidade de luz, bem como respeitar os nossos irmãos menos esclarecidos, que têm dificuldade de entendimento. Todos nós estamos em patamares evolutivos diferentes e precisamos entender isso e respeitar a opinião de todos os nossos irmãos de jornada evolutiva. Que todos nós possamos encaminhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes para o bem maior, para o perdão, para o amor para conosco e com o próximo, com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja. Então convidamos a nossa irmã Lívia para iniciar a doutrinária da noite de hoje. Então, boa noite, meus amigos. Hoje eu vim a caráter, né, de cor-de-rosa, que temos também companhia, para justamente falarmos de um assunto tão importante que diz respeito ao câncer de mama, né? Nós estamos no Outubro Rosa e esse é um assunto que não diz respeito só a nós mulheres, mas a todos os homens que amam essas mulheres. Esse problema, ele afeta profundamente a família, os relacionamentos. É desafiador tanto para quem está vivendo como para quem convive com quem está passando por esse problema. Então, juntos, né, nós precisamos nos fortalecer e achar uma maneira de tornar esse momento tão difícil em algo um pouco mais leve. Tentar entender quais são os ensinamentos que estão por trás dessa doença. Então, eu vou tentar trazer justamente esse foco um pouco mais leve, partindo então do princípio de por que adoecemos, né, as doenças do modo geral, e depois eu vou me focar um pouquinho mais no câncer de mama. Tá? Então nós vamos falar basicamente por que adoecemos, o papel das doenças graves, a síndrome de Mulher Maravilha e a cura. Então, o que eu entendo como vida? Estou tentando colocar um
Não tem problema. Enfim, o que eu queria contextualizar? A nossa vida, né, ela pode ser considerada a uma viagem. Né? Por exemplo, uma viagem de trem. Esse trem estaria se movimentando no princípio, mas infelizmente não é mais uma vida. E as nossas encarnações são cada uma das estações em que esse trem para. Então, nós chegamos numa determinada estação, temos uma série de experiências, né, nessa estação, coisas para se conhecer, habilidades a serem desenvolvidas, outros espíritos para compartilhar experiências. E dessa forma, então, nós vamos evoluindo, passando de encarnações em encarnações. Só que nessa caminhada evolutiva, nós nos deparamos, né, com vários caminhos que podem ser seguidos, várias direções, enfim. E às vezes nós nos perdemos, às vezes nós nos confundimos, e isso é normal. Nós estamos num processo evolutivo. Só que isso faz com que nós tragamos, né, numa encarnação, alguns efeitos dessas vivências não tão felizes da anterioridade. Então, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, cada espírito é regatário de si mesmo. Seus atos e sua vida anterior são os plasmadores da sua nova existência corporal, impondo os processos de reabilitação como em dívida ou de felicidade, sem crédito, sob os critérios da. Então, vocês vejam que nós já trazemos marcas, né? E o que acontece? Por exemplo, os espíritos comentam uma situação em que, quando foi feita a programação de um determinado espírito lá encarnar, ele mesmo pediu que fosse dado a ele uma úlcera gástrica bastante séria no final da sua existência, que não tivesse cura, porque ele queria expiar um crime que ele havia cometido no passado, onde ele deu uma facada, né, no opositor dele. Então, o próprio espírito escolheu para si esse problema. E isso, então, muitas vezes, muitas das doenças que nós temos são devido, então, à colheita daquilo que foi plantado anteriormente. Isso falando de outras vidas, mas e nessa vida? Bom, o corpo físico é o nosso instrumento de manifestação. Então, ele tem que ser amorosamente cuidado, que nem a enxada do lavrador. Sem a enxada, ele não vai conseguir trabalhar. E nós também, se não cuidarmos do nosso corpo físico, nós também não vamos conseguir cumprir com as nossas tarefas, com o nosso propósito de vida. Mas, às vezes, a gente cuida da alimentação, a gente dorme bem, a gente faz exercício físico, a gente tem uma vida saudável e ainda assim a gente desenvolve doenças. Por quê? Por que isso? Por que nós adoecemos? Então tem que existir uma sincronia entre pensamentos, sentimentos e ações. Isso aqui tem que estar numa linha. Nós temos que agir com coerência, conforme o que nós pensamos e nós sentimos. Então, às vezes, acontecem coisas bobas, tipo assim, uma amiga convida para ir no lugar, eu não estou afim de ir. Não estou, meu sentimento diz, não vai. Mas o meu pensamento diz assim, não, mas ela vai ficar chateada comigo. Eu tenho que ir. E eu acabo indo. Então, eu não estou integral. Eu não estou agindo conforme o que o meu coração queria. Eu estou fazendo algo que por um motivo ou outro eu entendo como sendo melhor, mas ele está me tirando de um eixo de equilíbrio. E isso, pessoal, se reflete basicamente nos nossos centros energéticos, nos nossos chakras. Então, nós temos 7 chakras, 7 centros energéticos que estão relacionados justamente à captação de energia, à transformação dessa energia nos diferentes centros e a distribuição dessa energia conforme a necessidade. E conforme essa absorção de energia, conforme os meus chakras estão girando, porque isso aqui se movimenta rapidamente,
Quanto mais elevado o chakra, maior é a velocidade de rotação. Só que existe uma velocidade para a qual esse chakra, vamos dizer assim, está em sintonia. Se for para menos ou se for para mais, vai estar em problema, vai estar em desequilíbrio. Então, o que a gente observa? Por exemplo, o primeiro chakra é o chakra básico, o chakra raiz. Então, ele está relacionado à sobrevivência. Eu na Terra. Então, ele está vinculado a sentimentos como medo, quando ele está em desequilíbrio, ou ação, quando ele está saudável. Eu transformo esse medo em algo positivo que me faz progredir, que me faz avançar. Superior a esse chakra, eu tenho o chakra genésico, que está relacionado ao parceiro, à parceira, a relacionamento a dois, a emoção. Então, se ele está desequilibrado, eu tenho tendência a ficar isolado, eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas, com o outro, principalmente. Se ele está saudável, eu me integro, aí eu consigo compartilhar. O chakra seguinte é o chakra do plexo solar. Ele está relacionado ao nosso fogo, ele está relacionado à nossa ação dentro do meio no qual nós habitamos. Então, se ele está equilibrado, eu trabalho, eu ajo sem julgamentos, eu faço o que eu sinto que é melhor. Mas se ele está em desequilíbrio, isso me leva a uma baixa autoestima. Aí eu fico com dificuldade em me manifestar. O chakra seguinte é o cardíaco, que é o motivo, do nosso trabalho de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho mais, nós vamos refletir a respeito desse chakra tão maravilhoso, que pode estar vibrando no ódio ou no amor. E vocês vejam que eu tenho 3 chakras inferiores, o coração no meio e 3 chakras superiores. Então, ele é que faz a ligação entre o céu e a terra. É o chakra justamente que está no meio. Depois nós temos o chakra laríngeo, que quando está em equilíbrio, ele me leva ao positivismo. E quando ele está desequilibrado, ao pessimismo, ao negativismo. E esse chakra aqui, ele me diz da minha manifestação nesse plano. A minha essência se manifestando. E essa manifestação vai além da palavra falada. É toda a comunicação, dita ou não dita, do meu campo energético. Então, esse chakra aqui, ele é muito importante para pessoas que estão em desequilíbrio e que têm, por exemplo, a depressão. Aqui também nós temos o chakra da terceira visão, que também está ligado à depressão, quando em desequilíbrio, e à criatividade, quando está saudável. Então, esse chakra aqui da terceira visão é da ampliação da consciência. Quando a gente tem uma visão do todo, mais do que da parte. E o último é o chakra coronário, que é justamente o que faz a integração entre o físico e o espiritual. Ele faz a conexão com o divino. Se ele está desequilibrado, se ele está doente, eu tenho raiva. Se ele está saudável, eu tenho aceitação. Então vocês vejam que não é só da minha nutrição material que eu trago a saúde para o meu corpo, mas também através dos meus pensamentos e das minhas ações. Porque tudo se reflete no campo energético que eu tenho. Então, orar e vigiar. Sempre a velha historinha. E quando surge uma doença grave, em função, por exemplo, desses desequilíbrios que a gente comentou, isso aí é um susto, né? É difícil a gente aceitar no primeiro momento, né? Existe uma negação do problema. Mas, quando a gente aceita e começa a pensar, se vê que na realidade é uma oportunidade de reavaliação de atitudes. Isso qualquer doença grave. Por que está acontecendo isso? O que eu tenho que mudar em mim? O que me levou a ficar numa situação assim, a criar essa doença? Então, o câncer é como uma tentativa de reequilíbrio, como se fosse um aviso
e um pedido de tempo a quem não soube elaborar as emoções da vida e, em muitos casos, achou que daria conta de tudo. Então, ele é um alarme, né? Ele é como um convite para rever a vida. E é uma doença que une as famílias. Então, aí a gente já começa a ver, a ter uma percepção das lições, né? Do aprendizado que a gente pode tirar do momento de dor. As pessoas se unem em torno de quem está doente. Mágoas são esquecidas. Tristezas, né? Recordações, enfim, do passado são colocados de lado em prol da recuperação da saúde daquele ente. Então, isso aí, esse momento é uma dádiva, é um momento de reconciliação através da dor. Porque, infelizmente, né, nós aqui nesse plano crescemos muito mais através da dor do que do amor. Mas quem sabe se a gente ainda muda isso, né? Então, agora falando especificamente do câncer de mama, tá? Na realidade, pessoal, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais mata no mundo, mas, se descoberto no início, ele tem 95% de cura. Então, aí entra a importância, né, do autoexame, a importância dos testes, né, dos exames preventivos, porque justamente esse diagnóstico precoce pode ser a diferença. Então, é muito importante essa conscientização. E só retomando, esse Outubro Rosa, ele surgiu em função da morte, isso foi em 1982, de uma Susan Komen, morreu de câncer de mama, e aí a irmã dela, Nancy Komen, fez uma corrida pela vida. E nessa corrida pela vida foi que ela distribuiu os laços cor-de-rosa pela primeira vez. Porque na época, em 1982, não se falava de câncer de mama. Ninguém sabia como tratar, como, né, enfim, diminuir os problemas. Então, em função disso, a partir de 1982, então, foi que iniciou o câncer de mama. Mas então, falando desse cardíaco desequilibrado, a gente vê vários sintomas dele. A nível social, a pessoa se fecha tanto na sua casca, ela fica tão rígida, que ela não aceita mudanças. E ela não aceita mudanças e, além de tudo, desconfia de tudo e de todos. Então, ela não está aberta para relações mais profundas, né? Se torna intolerante, ela não se desculpa, nem a si mesmo, nem ao outro, não existe perdão. Como ela não tem autoestima, a autoestima dela é muito baixa, ela necessita de reconhecimento do outro, sem propósito de vida, detesta seu trabalho, está no trabalho apenas para ganhar dinheiro, não encontra nenhum prazer, gosta de ser admirado, justamente como foi falado antes, essa necessidade de reconhecimento. Como ela desconfia de tudo e de todos, ela está fechada para a vida social. E como não tem uma capacidade de amar mais profundamente, ela tem mais de um relacionamento amoroso, porque é tudo superficial. Do ponto de vista emocional, ela dá e recebe pouco amor. Então, tem sentimentos de raiva e de vingança, guarda rancor, né? A gente viu que ela não sabe perdoar. E também isso pode levar a tentativa ou pensamentos suicidas. Então, não sabe expressar amor. E aí, com isso, o corpo sofre. Pode ter sintomas de preguiça, né? Apatia, problemas pulmonares e cardíacos, que estão ligados diretamente ao chakra cardíaco, e câncer de mama. Tá? Claro que essa é uma visão metafísica. Eu estou colocando sentimentos, emoções que podem levar ao câncer de mama. Existem outros fatores que estão envolvidos. Mas se a gente conseguir atacar estes, nós já vamos estar resolvendo grande parte do problema.
Então, por que é tão importante, por que está tão ligado ao chakra cardíaco, né? Por que a mama fala tanto para a mulher? Porque a mama representa coragem, representa a sua postura diante da vida e toda a condição de exteriorização do amor e de afetividade, a capacidade de acolhimento e compaixão. Através das mamas, a mãe nutre seu filho, a mãe aconchega ele, é vida que flui através da mama. E por outro lado, se vocês virem aqui a Mulher Maravilha, a síndrome da Mulher Maravilha, vocês veem que ela é a própria coisa. Ela se protege, ela se fecha e ela rebate tudo que vem. Então, esse casulo no qual ela se coloca é que gera todos os problemas que a gente vai conversar agora. Então, quais são os sintomas desses problemas, né? Relacionados à incapacidade de amar, né? Que pode levar, então, ao câncer de mama. A incapacidade de exteriorização dos sentimentos de amor. As mulheres são feitas para amar. O ser humano é feito para amar. Então, quando a mulher, ela fica fria e ela se fecha numa carapaça, seja porque ela foi magoada, seja porque ela foi traída, e isso gera medo de relacionamentos, então ela não quer se dar porque ela pode sofrer, então ela se resguarda. Só que na medida em que ela se fecha para a vida, porque amar é vida, está na essência esse amor. E se ela não consegue se amar, quem dirá amar os outros? Então, isso leva a uma anulação de si mesmo e a baixa autoestima, que contribui com a falta de amor próprio. Então, essa mulher, ou ela não vai amar ninguém, vai se isolar, vai ficar totalmente fechada, ou vai idolatrar tanto alguém que vai colocar nessa pessoa todo o amor que ela gostaria de ter por ela mesma. Vai colocar toda a dedicação no outro, vai criar um ídolo, porque ela está vazia. Então ela tem que direcionar para um terceiro aquilo que ela não tem. Também é devido a ressentimentos, mágoas e tristezas profundas que não foram elaboradas e bem resolvidas. Então seja problema afetivo com o pai, afetivo com mãe, com companheiro, com companheira, com filhos, com irmãos, qualquer mágoa que não é trazida à tona, que não é conversada, que não é esclarecida, é como se fosse uma massa que vai apodrecendo no teu campo energético. Vai ficando nos miasmas e aquilo vai ficando cada vez mais denso, mais denso, mais denso, e vai cristalizando como um nódulo de mama. Então, é muito interessante porque o câncer de mama é um sintoma do amor mal compreendido. E vocês vejam que coisa impressionante. O coração, né, é o órgão que representa o amor. E vocês sabem que é o único órgão que não sofre de câncer. A porcentagem é 0,0001%. Ele não é afetado pelo câncer. Então, o que dizem é que esse amor mal compreendido aqui faz com que o câncer ele se desenvolva porque ele só reconhece o amor verdadeiro. Então, tudo isso aqui nos mostra a importância de nós nos amarmos, de nós nos cuidarmos, porque a gente só pode dar o que a gente tem. E de não guardar para si mágoas, desconfianças, tristezas. É preciso a gente se comunicar para esclarecer, para amainar essa situação. Porque é a única forma que a gente tem de realmente ter qualidade de vida, de ter equilíbrio, de ter saúde. Então é o caso, né? Emoções não digeridas, aquilo que fica ali dentro, que vai, passa o tempo e a gente não perdoa, aí o problema. Então, os espíritos muitas vezes advertem-nos que doenças e obsessões são pestes que nos põem à prova a
habilidades de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. E aí vem a pergunta: então vão me curar? E como reflexão eu deixo essa frase que eu acho muito interessante. A vida quebra você em tantas partes quanto sejam necessárias para a luz penetrar em você. Então, na realidade, tudo que nos acontece, incluindo o câncer, tem um caráter educativo. Ele só vem porque nós temos uma lição para aprender e que nós já foram dadas várias possibilidades, várias alternativas, nós não entendemos aquilo que precisava ser esclarecido, que precisava ser feito, e acabou chegando no nosso corpo físico de uma maneira cristalizada. Então a vida vai ensinar de um jeito ou de outro. O melhor é a gente aprender rapidinho a lição. Então eu trouxe algumas questões aqui. A primeira é do Emmanuel com o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele tinha aquele problema de visão, né? Bem sério, usava aqueles óculos grossos. E aí ele perguntou para o Emmanuel: então Jesus vai curar-me? E aí Emmanuel fitou, né, Chico Xavier com bondade e mandou que ele abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E recomendou que começasse a leitura do texto. Então, o Chico começou a ler em voz alta as palavras do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não diz que vai curar. Ele diz que vai ajudar a suportar a prova que precisa ser vencida. Então ele nos dá força. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados. Mas cabe esse esforço a nós. Esse esforço não pode ser terceirizado. É nossa obrigação. Em outra passagem, o Chico também, ainda com o Chico, né? Por que você receberia privilégios por ser médium dentro da mesma perspectiva de se curar? Claro que aí a questão do Chico dos olhos, mas a gente poderia pensar para a cura de um câncer ou de uma doença qualquer, né? Então a intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas ou dos médicos, né, no outro caso, que nos amparam. A condição de médium ou de pessoa de bem ou de trabalhador honesto, enfim, daquilo que é bom, né, que nós nos achamos pessoas de bem, não exonera da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Então, essas provas nos cabem e nós temos que passar por elas. Ainda o Emmanuel falando: se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se vocês estivessem na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitário em que ainda nos achamos, talvez as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então existe toda uma programação, tudo é feito da maneira perfeita para aquilo que nós precisamos. Então o que a gente tem que pensar é a mudança de foco. Não é por que adoecemos, mas para quê? Para que adoecemos? O que nós temos que mudar? O que nós precisamos transformar? Então, esse tem que ser o nosso foco. Só que vejam o que Raul Teixeira nos diz, ó. A dor, a luta, o resgate, o acerto de contas também nos impõe aprendizados. Muitos entram no caminho das expiações e não conseguem expiar.
Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. O que diz se já resgatamos ou não é o modo como estamos sofrendo. Há criaturas que sofrem revoltadas, biliosas, de mal com Deus, aborrecidas com a vida, e quem passa pelo seu caminho é alvo de seu fígado estragado. Lógico que essa pessoa não dará conta do processo espiritual. Então, a gente, né, tem um problema em querer jogar no outro, né, como se o outro fosse o culpado por aquilo, não vai resolver o problema. O nosso aprendizado vai ser prejudicado. Então, nós temos que pensar nisso também. Óbvio que ninguém quer essas provas, mas se porventura tivermos que passar, vamos passar da melhor maneira possível, tentando aprender o máximo possível, o mais rápido possível, para que a prova possa cessar, que ela não precise ser levada por mais tempo. Então, a nossa história, nós o que fazemos? É a autorresponsabilidade. Nós podemos escolher as tintas que nós quisermos para pintar a vida. Nós podemos dar o colorido que nós desejamos. Porque renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões hoje não resolvidas. Então a doença é uma oportunidade. É vital compreendermos que a cura começa na nós. Nós temos que cuidar de nós, da nossa essência divina. Nós somos Deus, nós temos Deus dentro de nós. Então nós temos que fazer brilhar nossa luz no mundo. Nós não podemos fazer parte do problema, nós temos que ser parte sempre da solução. Então o que mudar? Ame-se com todo carinho e decida ser feliz. Amar, amar, amar. Ser feliz é uma decisão. Eu sei que às vezes tem momentos muito difíceis, como foi falado na semana passada. Sei que não é simples, mas sempre se tem algo para agradecer, sempre se tem um motivo de felicidade. A gente tem que ter olhos para perceber essa beleza. Então talvez isso seja uma boa oração, pedir que a gente tenha olhos para perceber quantas graças a gente recebe e não se dá conta. Perdoar. Amar e perdoar. Perdoar a si, perdoar ao outro, porque estamos todos na mesma viagem, no mesmo processo evolutivo. Não tem ninguém melhor, ninguém pior, nós estamos todos em evolução. Então nós não somos perfeitos, o outro não é perfeito. Então nós temos que entender isso, que isso faz parte, né, dessa nossa caminhada. E a gente tem que se dar a mão, a gente tem que entender isso. E não trazer como algo massacrante, imperdoável. A gente não pode ser esse ser punitivo, porque senão nós estaremos trazendo essa punição para nós também, né? Seremos julgados da mesma forma como julgamos. Então, reconhecer humildemente os erros e aceitá-los. Os erros dos outros, procurando entender sem ressentimento. Outra, deixar a postura de vítima. Não existem vítimas. Não existem. A lei divina é perfeita. Ação e reação. Então nós temos que entender sempre isso. Se eu estou passando por essa situação, é porque eu estou colhendo de alguma forma. Né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nesse plano de terceira dimensão que nós estamos aqui, não tem como fugir disso. E libertar-se até das suas próprias cobranças orgulhosas. Então, iniciar um novo caminho às vezes assusta, mas depois de um tempo percebemos que era mais perigoso permanecer parado. Então, as transformações, as mudanças são difíceis, mas a vida vai nos mostrando o caminho. Nós temos que ter coragem para fazer essas modificações que se fazem necessárias. E aí a minha imagem de Cristo predileto, esse Cristo amigo, que não está na cruz,
Ele está fora da cruz. Ele está dentro de nós, ele está aqui, ele está sorrindo e ele está de braços abertos. E ele está dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então nós, com ele, podemos vencer também a doença e qualquer obstáculo que a vida nos dá. Quando você faz uma escolha, você muda o futuro. Eu coloquei essa frase porque eu vou colocar para vocês uma situação pessoal minha. A minha mãe teve câncer de mama. Isso fazem 30 e poucos anos. E ela já desencarnou, mas não foi de câncer. Desencarnou de outros problemas, assim, muitíssimos anos depois. E a minha mãe, quando estava fazendo o tratamento, eu nunca a vi reclamar da situação. Nunca. Na época eu não frequentava o espiritismo, não conhecia. E para ser sincera, assim, acho que até nem conseguia ajudar minha mãe hoje olhando da forma como eu poderia ter feito. Mas a minha mãe passou pela quimioterapia, pela radioterapia. Às vezes ficava hospitalizada para fazer aquilo, ia para casa, chegava em casa, ia cuidar da casa, ia limpar, fazer uma coisa ou outra. Nunca se entregou. Depois que acabou todo o tratamento, durante anos, enquanto ela teve condições, nós íamos no hospital de caridade, onde ela fez quimioterapia, e no hospital universitário, onde ela fez radioterapia, e nós levávamos essa medalha milagrosa. E a mãe distribuía para todos os pacientes que estavam lá passando por aquela situação. E ela dizia assim: eu me curei, você também pode. E essa atitude faz a diferença. Faz a diferença. Então eu convido cada um de vocês a refletir sobre isso. O que nós podemos mudar na nossa vida? Como podemos ser seres melhores? Como é que podemos contribuir para esse mundo que está passando por uma transição? Vocês sabem que justamente nós estamos aqui nesse plano agora para trabalhar o nosso caminho. As nossas provas e expiações estão relacionadas à nossa capacidade de amar. Então, o chamado é esse, né? Cabe a nós, então, termos a coragem e a disposição de fazer.